Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gilberto de novo. Para quem não me conhece, eu sou Gilberto, tenho 31 anos, sou autista grau 2 de suporte com TDAH. E quando eu faço esses vídeos é para falar um pouco sobre a minha vida, como tem sido, porque eu recebi meu diagnóstico tardio. Então eu tento assimilar como eu vivi e como eu estou vivendo hoje, entendeu? E como o nome do canal diz, tudo mudou. Não me considero mais a mesma pessoa por muitos motivos. Ai, cachorro chato, viu? Desculpa, gente, é um cachorro que tá latindo e isso me deixa nervoso. É, então eu tento falar um pouco sobre a minha história, como é que tá sendo. Eu tenho um filho autista também de 7 anos, tenho uma bebê de 2 meses, sou casado, vai fazer 11 anos, ou fez 11 anos? Não, fez 10 anos. Agora em maio, maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio, faz 10 anos que eu estou casado com a mesma mulher. Nunca fui casado antes dela, então a mesma mulher quer dizer que é a mesma pessoa. E se Deus quiser vai ser o resto da vida, porque ela é uma pessoa magnífica. E hoje eu queria falar um pouco sobre a minha infância. Como foi a minha infância, porque como eu não tive o diagnóstico, eu sofri muito, muito por causa da... Na nossa época não tinha, né, essa visibilidade que o autismo tem hoje em relação às crianças. Então eu sofri todo tipo de bullying, sofri maus tratos, posso dizer, de adultos, pessoas. Eu não estou falando dos meus pais. Meus pais nunca me maltrataram. Acho que por eles também nunca perceberam, eles tentavam educar da maneira que eles educaram minhas outras irmãs também. Eu tinha uma irmã mais velha falecida e a caçula. Então eles me educaram da maneira que todo mundo, um bom pai e uma boa mãe, educa seus filhos. Mas eles não tinham compreensão das minhas dificuldades, minhas limitações, sabe? Então hoje eu vejo que eu sofri muito na minha infância por causa disso. Mas eu dou graças a Deus porque eu estou aqui hoje com saúde, apesar das minhas situações de depressão, de autoestima, mas ele já é saúde mental, né? Mas de saúde física eu acho que eu estou bem. Tenho que fazer exames, né? Mas eu acho que eu estou bem. Estou acima do peso, mas eu estou bem. Então eu vou falar um pouco sobre a minha infância, como foi, o que eu lembro. Cara, eu sou de 92. Na escola, que as partes que eu mais lembro são na escola, por quê? Porque a escola foi onde eu sofri mais. Então na escola, cara, é pessoal. Na escola eu sofri bastante, ficava quase todo dia de castigo. Eu lembro que no prezinho, naquela época, a professora colocava de pé atrás da porta. E eu ficava em pé atrás da porta, de castigo, pensando, sabe? Mas eu não sabia os motivos, porque isso acontecia, porque eu ficava de pé, porque que eu levantava da cadeira, porque eu queria ficar na porta, porque eu saía da sala. Essas coisas eu não consigo lembrar e entender por quê. Hoje eu entendo, né? Mas naquela época não tinha essa visão que tem hoje os educadores, né? Então eu sofri muito no pré também. Fui uma criança que não, não tive muitos amigos, mas eu tive colegas. Amigos eu só considero três. Eu considero o Matheus, que é meu vizinho, desde amigo de infância, o Alfredinho
e o Van Gleidson. Aí tem os irmãos, que eu considero irmãos, que é o Renatinho. Ele veio visitar a gente aqui, ele mora no Nordeste. Ele veio visitar a gente esses dias. Essas são as pessoas que eu considero amigos. Por quê? Porque eu me abri, contei a minha história, eles participaram um pouco da minha vida. Então são as pessoas que eu considero amigos. O resto eu considero conhecidos. Sabe? Então, voltando para minha infância, que eu já estou falando da fase adulta. A minha infância, depois eu fui para o ensino fundamental e as coisas só pioraram. Porque continuei com essa de não conseguir ficar muito tempo em sala, sair de sala, ficava de castigo também. O que mais? E muitas vezes e as matérias, eu não compreendia muitas das matérias, não conseguia entender, porque além do autismo eu tenho um TDAH, né? Então eu era muito agitado, sabe? Minha cabeça viajava. No fundamental eu recebia bilhetinho, tinha aquela cadernetinha separada, né? Que era onde a professora fazia as anotações para avisar para os pais. E eu vivia recebendo bilhetes. Ah, o seu filho vive no mundo da lua, seu filho é isso, seu filho não faz. Seu filho... Teve uma vez que meu pai, naquela época, a gente ainda tomava uma chinelada, né? Mas eu lembro com isso com carinho, porque meu pai não me bateu de verdade. Eu, na hora, senti, mas relembrando, eu não apanhei de verdade. Porque acho que eu tinha recebido 11 recadinhos. Meu pai me levou pro quarto e falou: cada recadinho é uma chinelada. E as chineladas dele não foram chineladas de verdade. Foi só pra mim saber que ele tava me educando. E eu sempre estive muito perto dele. Que desde pequeno, quando ele ia trabalhar, ele me levava junto, que ele era mecânico de refrigeração. E a gente saía direto depois da escola. Eu podia ter aprendido a profissão, mas eu não quis aprender essa profissão porque eu não tenho paciência que ele tinha. Ver geladeira, pôr gás e ficar olhando aquele relógio e ter que esperar horas, e eu não conseguia. Eu lembro que ele me levava nos apartamentos, aqui no Guarujá, é tudo. E ele trabalhava nos prédios de luxo, né? Muitos deles são de frente para o mar. Eu lembro que quando ele ficava arrumando o, o, a, os aparelhos, eu deitava no chão, onde ficava a área das empregadas, e embaixo tinha aquelas janelinhas, debaixo dos móveis. E eu ficava deitado embaixo da janelinha do móvel, olhando a janelinha para ficar vendo o mar. E ficava ali, deitado, vendo o mar até a hora de acabar. E quando acabava, em um desses prédios, que era o Sorocutuba, tinha um carrinho de pastel embaixo do pia. Não é pia de cozinha. Mas o apelido dele parece pia de cozinha. Mas era pia. Ou é pia? Não sei, eu lembro que era pia, eu chamava ele de pia. Aí. E como eu já era fortinho e ele. Meu pai pesava 200, ai meu Deus, perdoa. Mas devia ser, eu tô com 140 hoje, tô assim, meu pai era quase o dobro do meu tamanho. Então pode ser isso, meu pai pesava uns 200 quilos, posso dizer assim. E quando a gente ia nesse carrinho, na época era barato as coisas, a gente comia, viu? Eu comia 3 coxinhas e acabava com a vinagrete do carrinho do rapaz. Meu pai brigava comigo. E ele falava: na próxima vez eu vou pagar a vinagrete, não é o salgado. Comia a vinagrete toda e depois que comia, dormia no carro.
no sol quente. E essa foi a minha infância com meu pai. Sempre do lado dele, sempre ajudando ele. Desculpa, gente, eu queria. Meu pai foi demais. Meu pai foi um homem incrível. Mesmo não sabendo que eu tinha no finalzinho dele, ele falou pra mim: filho, toma seus remédios, tá? Desculpa, gente. Desculpa. Queria focar, mas eu acabei focando nele. Aí eu tinha muita dificuldade na escola. Eu nunca passei um ano direto. Nunca na minha vida. Eu sempre fiquei de recuperação. Tinha que ir pra escola nos sábados. E ficava de recuperação e passava raspando. E sem amizade ainda. Até os 18, até os 17 anos eu não tive amizade. Até os 17 anos, assim, eu posso dizer. Relação com mulheres, não tô falando relação íntima, mas se relacionar com garotas da minha idade eu não conseguia. Eu tive uma namorada, que era amiga da minha irmã, foi a minha primeira namorada, mas era difícil saber lidar. Eu não tive muita. Não aprendi muita coisa, tanto que a gente acabou cedo. Sabe? Depois eu foquei no meu físico, né? Eu entrei numa academia, porque meu sonho era entrar no exército. Pra vocês verem, minha infância não foi muito. Era uma pessoa muitas vezes sozinha, gostava de brincar sozinho, gostava de fazer minhas coisas sozinho, gostava de jogar jogos sozinho, sabe? Então eu não vou falar muito porque não tem muito o que falar da minha infância. Mas aí cresci, tinha uma academia perto da minha casa, eu entrei na academia e comecei a malhar. Teve uma época que tinha aquela novela da Globo que a menina vomitava, né? Eu era gordinho. E eu fiz a mesma coisa, eu comia e vomitava, acho que era bulimia que fala, né? E emagreci muito. Emagreci muito, eu já tô mudando outra coisa, mas faz parte do meu crescimento. Porque me incomodava meu porte físico quando eu era criança. Que eu era gordinho, aí ninguém chamava pra jogar bola. Se quando chamava era pra sempre ficar no gol. Sabe? Não conseguia acompanhar a juventude da minha época, que vivia jogando bola. Por isso que eu também não culpo muitas das pessoas. Por quê? Por causa que eu mesmo, muitas vezes, por causa do meu físico e da minha autoestima, eu acabei não fazendo muitos amigos. E eu acabei passando por essa fase, que não façam isso, quem estiver assistindo, porque cheguei a ficar doente, fiquei, acho que com anemia que se fala, né? Porque eu perdi muito peso. Fiquei magro, do jeito que eu desejava, né? Entrei numa academia, malhar, e para mim sair disso, porque eu fiquei viciado, não podia comer nada aqui pra fora. Comia pra fora. Então eu acabei ficando viciado nisso. Tentei parar e consegui, graças a Deus. Tanto que tá aqui, ó. Aí entrei numa academia perto de casa aqui. E eu nunca tinha entrado numa academia. Essa academia era bem vazia. E eu só sabia fazer um exercício de peito. Aí eu fiquei, cara. Toda vez que ia pra academia todo dia era o mesmo exercício. Até que o cara um dia chegou pra mim, o rapaz que cuidava da academia. Grande, você sabe algum outro exercício? Eu falei, não. Ele falou, percebi. Depois de algumas semanas ele percebeu que eu só fazia peito. Por quê? Porque eu comecei a ficar com o chamado peito de pomba, né? Muito avantajado e o resto do corpo é estrutura normal, entendeu? Mas o peito ficou avantajado. Aí ele, vou te passar uns exercícios. Aí ele passou. Desde que ele foi passando, eu peguei o gosto,
Comecei a treinar bastante. Fiquei um rapaz com a musculatura avantajada. Fiquei bonito fisicamente, né? Uma coisa que eu orgulhava era o tanquinho que eu tinha. E eu queria fazer tudo isso por quê? Porque eu via nos filmes de guerra que o gordinho sempre se lascava, né? Então, para fazer os exercícios, eu não queria entrar no exército sem fazer os exercícios. E chegou o dia de eu me alistar. Me alistei. Eu conheci um rapaz na igreja, que era major na época, na igreja da minha mãe. E ele perguntou se eu queria servir. Eu falei que queria. E ele fez tudo, né, para mim entrar. E eu consegui entrar. Tanto que quando eu entrei, fui fazer o exame médico aqui na minha cidade militar, né? De levantar peso, eu levantei acima, alguma coisa assim, que os caras ficaram impressionados e falaram, não, é do exército, vai pro exército. Porque eu tava pensando em ir pra marinha, né? Mas fui pro exército. Graças a Deus. Consegui realizar um sonho, fui militar, fiz um ano obrigatório. Tive meus problemas por causa do autismo, sabe? Eu sofria bullying, mesmo grande, sofria bullying. Tive crises. E isso tudo ajudou para mim não pensar direito no que estava fazendo, me ajudou para, no final de tudo, desse baixa. Então eu dei baixa, saí do exército. Logo que eu saí do exército, saí com um físico legal, né, tudo. E foi aí que eu comecei a ser visto, né, pelas garotas, né. E não entendia porque elas me viam. Todas queriam sair comigo. Não é mexendo não, minha esposa sabia essa história porque minha esposa ficava com raiva. Porque eu não conseguia ver a maldade, segundo ela. Eu não conseguia ver a maldade das garotas, né. E eu comecei a sair com garotas, né, rápido, a ficar, essas coisas, mas eu não tinha muita experiência nisso, sabe? Eu não conseguia ver o que elas estavam vendo em mim, porque meu físico era o que importava para mim. Eu não via que as outras pessoas se importavam com o meu físico, né? E conheci minha esposa na escola também, casei. Ia falar só da infância, já tô falando do casamento. Mas de casamento e relação eu deixo para outro vídeo, tá, gente? Mas e gente, essa camisa tava no outro vídeo. É outro dia, mas ela tá limpa, viu? É que eu tomei banho, eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho de manhã, tomo banho à tarde. A tarde que eu falo é à noite. Ela tá limpa, tá? Não é que eu não tomei banho, eu tomei banho, viu? E é isso, gente. Eu agradeço os comentários, agradeço. Tô vendo que aos pouquinhos sempre tem mais um inscrito no canal. E um dia a gente chega lá. Tá? A minha vida tem muita coisa legal que eu passei por causa do autismo. Mas tem muita coisa triste, chata também que aconteceu. Mas eu tento deixar essas para trás porque o que eu vou fazer agora? Vou ficar me remoendo? Não. Eu quero viver a vida para frente, né? E tô tentando. Às vezes fico triste porque eu vejo que eu perdi muitas oportunidades por ser assim. Ah, não fala assim, Kaká. O autismo não. Cara, quando você sabe, você sabe. Eu sei que eu perdi muita oportunidade por não conseguir compreender certas pessoas, atitudes, sabe? Ser visto diferente. Então, eu não olho, não romantizo também o autismo, porque ele tem seus déficits, tem seus problemas. Se não tivesse, a gente não precisava fazer tratamento, né? Então, estou fazendo tratamento. Se não precisar disso, eu não precisava tomar remédio, um remédio forte. Então, tem seus problemas sim. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Quem gostou, comenta, curta, compartilha. Tá bom? Deixa o like aí. Agradeço. Fique com Deus. E que Deus abençoe esse final de semana de vocês, tá? Adeus. Adeus não. Até o próximo vídeo.